Estamos começando mais um Insetos Praga com Agribela no Bug Bites. Olá, queridos ouvintes do Bug Bites Podcast. Estamos aqui para mais um episódio de Pragas Agrícolas com Agribela. Então, eu aproveito para começar esse episódio agradecendo ao nosso patrocinador. E, sem mais delongas, vou apresentar para vocês quem está aqui comigo, que é uma amiga, inclusive, né, excelente nematologista, para que a gente consiga falar um pouquinho, de forma geral, né, dos nematóides, que são organismos que estão aí atuando com bastante intensidade na agricultura. Priscila, seja bem-vinda ao nosso podcast. Se apresenta aí para o pessoal. Olá, pessoal do podcast. Obrigada pelo convite feito aí pela Gabi para falar um pouco sobre os nematóides. Para quem não me conhece, né, meu nome é Priscila Amaro. Eu sou engenheira agrônoma, tenho mestrado aí na área de fitossanidade, mas trabalhei aí a vida toda acadêmica. Já tem uns 7, 8 anos que eu trabalho diretamente com nematóides. Então, desde aí do primeiro ano da agronomia, eu já comecei a fazer estágio, depois trabalhar mesmo na área. Fiz mestrado e atualmente estou à frente aí da Nema no Campo. Inicialmente uma página no Instagram para divulgar conteúdo que acabou se transformando aí numa empresa de prestação de serviços na área. Então essa é um resuminho rápido da Priscila. Gente, e olha, Nema no Campo é uma página excelente, só tem conteúdo de qualidade. Na verdade, nós aqui do podcast, a gente se preocupa muito com isso, né? Conteúdo de qualidade. A gente traz só para vocês só o pessoal do alto escalão da academia, da pesquisa, da prática, do cotidiano ali da lida. E a Priscila tá entre esses profissionais que a gente traz aqui para vocês. Ô Pri, vou te chamar de Pri, tá? Vamos fazer aqui um bate-papo. Sim, pode chamar. Eu gostei do alto escalão. Mas é verdade, né? E ainda mais, acho que seria legal a gente abordar esse tema. A nematologia tem aparecido aí, né, entre os principais assuntos, vamos dizer assim, dentro da agricultura. Muitas espécies causando dano, mas a gente vê que não tem muitos nematologistas, né? É uma área de poucos adeptos, né? A Sociedade Brasileira de Nematologia tem poucos sócios, né? É uma comunidade bem pequena. E o porquê disso? Por que isso acontece? A área da nematologia é uma área, vamos dizer assim, nova, né? Se a gente for ver, de estudos intensos, né? Intensificados e tudo mais. No Brasil, a partir aí da década de 30, que começou a se estudar mais os nematóides, assim, com alguns nematologistas com mais destaque e tudo mais, né? E até hoje se tem aí uma dificuldade de encontrar pessoas corajosas para trabalhar nessa área de nematologia. Por quê? Eu sempre falo que quem entra na nematologia tem algum contato mais direto, fazendo um estágio, um curso rápido, algo assim, ou a pessoa ela vai amar de cara, ou né? vai odiar. Ou vai odiar. Então, por isso, nós temos poucos adeptos, porque os processos são bem onerosos, tanto lá desde a extração dos nematóides do solo, das raízes. Daí, quando chega na parte da identificação, todo mundo, a maioria tem um bloqueio, né? Daí eu sempre falo que eu sou fora da caixinha, porque eu gostei justamente dessa parte, da parte da taxonomia, que é uma área dentro da nematologia que tem menos adeptos ainda, né? Dá para falar aí contando nos dedos quem trabalha diretamente com essa temática. Sim, e inclusive, gente, eu fiz um curso com a Priscila faz uns 2 meses quase, né, Pri? Sim. De taxonomia, de identificação. E olha, realmente não é a minha praia. Porque ela fala assim, olha, aqui você vê essa espécie e a cauda é um pouquinho mais arredondada. Para mim era tudo igual. São detalhes bem minuciosos. Na entomologia a gente tem isso também, né? Cada um aí na sua praia. Mas enfim, talvez alguns dos nossos ouvintes estejam se perguntando, né? Falando, gente, mas a gente tá num episódio de pragas agrícolas. O pessoal costuma usar pragas, né? Falando de insetos, de ácaros. E aí, de repente, a gente tá falando de nematóide. Pri, você pode definir pra gente, contar quem são os nematóides? Eles são pragas, eles são doenças? Qual que é essa discussão aí no meio acadêmico?
acadêmico. No meio acadêmico existe meio que uma discussão mesmo, se a gente coloca os nematóides como pragas ou como doenças, né? Mas o conceito mais aceito entre os pesquisadores da área é que nematóide é doença de plantas. Por que gera essa polêmica? Porque o nematóide, ele não é um inseto, ele é um verme, né? O nematóide, ele é um verme microscópico que está presente ali no solo, mas originalmente o nematóide, ele é um animal aquático. Então o nematóide, ele tem um filo próprio que se chama nemátoda ou nemata, que engloba ali o quê? Nematóides parasitas de planta, os nematóides que habitam o solo que não são parasitas, que são benéficos, né? Se alimentam ali de fungos, bactérias, de outros nematóides. Temos também os nematóides parasitas de animais e de humanos, por exemplo, a lombriga de cães é um nematóide também, a lombriga de humanos, né? A Ascaris lombricoides, também é nematóide, e também tem os parasitas de outros animais, e temos também os nematóides marinhos, nematóides de água salgada e também de água doce, né? Então, dentro desse filo, a gente engloba todos esses nematóides. Só que sempre tem essa confusão. Até hoje ainda existem estudantes, pessoas que são de outras áreas, que acabam achando que o nematóide é um tipo de inseto. Mas, na verdade, não é. O nematóide, ele é um verme, ele é um grupo à parte. Então, durante muito tempo, se estudou nematóides junto com ácaros. Por exemplo, na Unesp, normalmente se estuda nematóides junto com a disciplina de acarologia, né? Verdade, tem muitos programas muitos cursos que tem, na nematologia e acarologia, é verdade. Sim, junto, na entomologia. Mas de alguns anos para cá, começou-se a se separar mais, e os nematóides foram ali mais pro lado das doenças. Então, quando a gente fala de grupos que causam doenças em plantas, a gente sempre menciona vírus, fungos, bactérias e nematóides como sendo outro grupo. E por que esse conceito é melhor do que praga, né? A praga, ela causa ali uma injúria, né? Um dano que causa algum efeito na planta. O nematóide, ele muda a parte fisiológica da planta, né? A planta, ela se modifica, ela se torna doente a partir do parasitismo do nematóide. Então, o nematóide deixa a planta doente, debilitada, seja pela obstrução ali dos vasos condutores ou pela modificação mesmo da fisiologia das células ali, da raiz, onde o nematóide normalmente parasita a planta ou a parte aérea. Então, eu gosto mais do conceito de doença por esse motivo. Eu acho que realmente, né, tem sido mais adotado. Então, aqui, embora estejamos num episódio de pragas agrícolas, vamos englobar dentro de pragas doenças também, o que não tá 100% errado, né? Sim. Então, tudo vai causar dano, então a gente precisa comentar. No final das contas, a gente vai ter algum prejuízo se não cuidarmos desses organismos, né? Sim. Então, vamos lá. O que você comentou que esses nematóides, né? Existem os nematóides, os fitoparasitas, a gente tem também até os famosos NEPs, né? Os nematóides entomopatogênicos e tal. O que diferencia o nematóide fitoparasita, aquele que vai causar a doença na planta? Sim. Sempre o nematóide parasita, ele tem na estrutura bucal, ali no aparelho bucal, a presença do estilete. O estilete, ele é um órgão protátil, é como se fosse uma agulha hipodérmica, assim, uma agulha que ele projeta para fora do lábio, para fora da boca, vamos dizer assim. Então, ali, essa agulha, esse estilete, ele faz movimentos de vai e volta, assim, né, de pressão. E com esse estilete, ele consegue, então, perfurar as células da raiz ali, ou da parte aérea. Eu falo raiz ou parte aérea, porque a gente tem nematóides de parte aérea também. Mas ele usa esse estilete para perfurar essas raízes, independente do que ele está parasitando, seja ali um tubérculo, uma raiz tradicional ou a parte aérea, ele vai ter esse auxílio do estilete, que ele consegue perfurar essa parede celular da célula e consegue entrar dentro do sistema radicular ou não. Daí depende do tipo de parasitismo do nematóide. Mas os mais comuns aí são os nematóides que entram dentro da raiz, né? Que então, são os famosos sedentários. Isso.
sedentários e migradores também. Tanto os sedentários como os migradores, eles entram dentro do sistema radicular. A diferença é que o nematóide sedentário, o famoso aí nematóide de galhas, eu posso dar como exemplo, ele entra no sistema radicular, mas ele só se movimenta até encontrar um local que vai ser ali o local de alimentação dele, que é um sítio de alimentação. Normalmente esse nematóide com estilete, então, ele perfura a célula, ele entra, e daí ele entra normalmente até próximo ao cilindro central, se eu tô falando de nematóide de galha, ali no sistema radicular, e ele incita a formação de um tecido nutridor. Como que isso acontece? Ele usa esse estilete para perfurar várias células lado a lado, normalmente um conjunto de 5 a 7 células, e essas células, o nematóide então libera com esse estilete algumas substâncias, algumas secreções nessas células, e essas células começam a trabalhar para o nematóide. Aí a gente pode dizer que já começa a alteração fisiológica na planta. Já começa. Essas células começam a ter divisão celular sucessivas, então ficam células com tamanho diferente, o citoplasma denso, granuloso, a gente tem umas células com vários núcleos, né, porque tem várias divisões celulares, e então a planta percebe todo esse problema e faz ali um tumor em volta de onde está esse parasitismo, que é a galha. Então a galha, ela é uma reação da planta, né? Sim, isso é muito legal, né, de falar, porque muita gente confunde galha com nódulo e vira uma bagunça, né? Sim. Mas antes de você continuar, a pergunta que não quer calar, né? Outro dia a gente estava comentando sobre isso num grupo de colegas, e vamos lá, a galha, no caso a gente está falando do nematóide da galha, né? E a galha é uma reação da planta, mas é possível que o nematóide esteja atacando a planta e não exista galha, correto? Pode acontecer. Então a galha não é essencial. O que é essencial? O tecido nutridor, que são as células que vão nutrir o nematóide. Só que existe, em alguns casos, claro, exceções em que pode acontecer a formação do tecido nutridor, mas a planta não expressar a formação da galha. Um exemplo é, por exemplo, Meloidogene javanica nos citros. Então ocorre a multiplicação, mas não tem galha, não tem a formação de galha. Isso é um exemplo que pode acontecer, mas é exceção. Em casos normais, na maioria das culturas, a partir do momento que o nematóide libera substâncias e essas células começam a se modificar, a planta já percebe, já forma a galha, né, em volta. Então é como se fosse simultâneo, né? Às vezes até a galha é formada até antes do que a formação dessa célula. Legal. Até antes dessa célula ficar totalmente gigante ali, vamos dizer assim. Bacana, bem interessante. Esse foi o caso, então, um exemplo que a Priscila deu pra gente de um nematóide sedentário, né? Que é o nematóide das galhas. Vamos dar um exemplo para os nossos ouvintes, Pri, de um nematóide migrador, o Pratilencos, talvez, que eu acho que é o mais conhecido, né? É o mais famoso aí. Então, quando a gente fala de nematóides migradores, é o oposto do sedentário que eu acabei de dizer. Então, é um nematóide que ele migra dentro da raiz, né? E eu não comentei do sedentário, que eu acho que é importante comentar. Os nematóides sedentários, eles mudam a forma do corpo. Então, o nematóide tem um formato de fio, né? A maioria dos nematóides aí juvenis. E quando a gente está falando de sedentários, quando ele entra ali na raiz e começa a se alimentar, ele passa as equidizes, então o nematóide sempre tem um ovo, né? 4 fases juvenis e a fase adulta. Então as fases juvenis, elas modificam a forma do corpo, fica ali parecendo uma salsicha no nematóide de galha, sedentário. É só relacionar sedentário, uma pessoa que não se movimenta muito, o nematóide também não se movimenta muito, consequentemente é mais gordinho, vamos dizer assim. Então o nematóide sedentário, ele muda o formato do corpo, e a fase adulta, que normalmente são fêmeas, né? Uma característica interessante dos nematóides é que várias espécies não têm fecundação cruzada, é só por partenogênese, então tem só a formação de fêmeas. E essas fêmeas são obesas.
a gente usa esse nome mesmo, essa nomenclatura, ou formato aberrante. No caso do nematóide de galhas, a fêmea tem o formato de pera. E agora, fazendo um link com os migradores, os nematóides migradores, eles não mudam a forma do corpo, eles somente aumentam de tamanho. Então, a gente tem ali um juvenil J2, que é o juvenil que eclode do ovo, que é liberado ali para o solo. A gente tem um juvenil menorzinho, o J3 um pouquinho maior, o J4 maior ainda, e a gente tem daí a fase adulta. Se a gente está falando aí de Pratylencos brachyurus, tem somente fêmeas também, né? Os machos são raríssimos, eu nunca vi. Acho que vi uma vez em toda a minha vida aí. É raríssimo. Então, só fêmeas. Só que a fêmea, ela também tem formato de fio, ela não engorda, ela somente é maior do que os juvenis. E tem a presença ali daí da vulva, né? Que é o aparelho reprodutor feminino. E esse nematóide, então, se a gente está falando de migradores, todas as fases entram dentro da raiz. Né? Não é só o J2, né? Diferente do sedentário. Diferente do sedentário. No sedentário, o J2, se eu tô falando de nematóide de galha, é a fase infectante. Então, só o J2 que entra na raiz. Depois ele não sai mais e fica lá até se transformar em fêmea, né? Legal. E nos migradores, todas as fases são infectantes. Então, todas as fases se movimentam dentro da raiz. Então, podem causar danos. Por isso, o nematóide de lesão, esse nematóide, ele se movimenta e vai ali extravasando o conteúdo celular das células. Então, ele se movimenta tanto por dentro das células como no espaço celular, né, entre as células. Então, vai destruindo tudo. Por isso que a gente tem aquele sintoma de lesão, porque onde o nematóide passou, aquelas células acabam morrendo, né, acabam necrosando. E depois, aquela raiz, normalmente, ela é parasitada por fungos do solo, bactérias, por isso que acaba ficando escurecido. Também é uma consequência do parasitismo do nematóide. Não é o nematóide que deixa a raiz escura. Ele só se movimenta por dentro da raiz e abre portas aí para outros patógenos. Legal. Que acabam se alimentando e causando esse sintoma característico aí de raiz necrosada. Muito bom, super interessante. Então, a gente conseguiu caracterizar um pouquinho aqui quem são os nematóides, alguns dos hábitos, né, de vida, vamos dizer assim, deles. Mas falando um pouquinho agora, aproveitando esse link, né, Pri, que você falou das lesões, no caso do Pratylencos, quais são as principais injúrias e depois, por consequência, os danos que esses nematóides, de forma geral, né, causam na agricultura? Sim, de maneira geral, o que a gente pode citar aqui como sintomas ou danos? O dano do nematóide, a gente tem o dano direto, que é o dano ali na raiz, e a gente tem os sintomas reflexos, que seriam os danos secundários, os sintomas que aparecem na parte aérea e, consequentemente, as perdas. Então, o nematóide, quando ele parasita a raiz, os sintomas têm a ver com o tipo do parasitismo. Então, se eu tenho nematóide de galhas, eu vou ter galhas nas raízes, normalmente, na maioria dos casos, né? Se eu tenho nematóide de lesão, eu vou ter essa necrose, então eu tenho perda de sistema radicular. Então, vamos dizer assim, no nematóide de galha, eu tenho obstrução dos vasos condutores. No nematóide de lesão, eu tenho perda de raiz. Então, eu tenho sistema radicular menor. Nos dois casos, eu tenho um grande potencial de perda. No primeiro caso, eu não estou mandando nutrientes para a planta, para a parte aérea da planta, para produzir grãos e tudo mais, ou produzir outro tipo de produto ali, né? Se eu estou falando de outras culturas. Então, essa planta, ela vai ficar debilitada. Se eu tenho Pratylencos, eu tenho menos raiz. Então, essa passagem de nutrientes também vai ser reduzido. Se eu tenho nematóide de cisto, que é um outro grupo importante aí para a cultura da soja, eu também tenho essa questão da obstrução, um pouco de obstrução, né, dos vasos e também um pouco de necrose, dependendo da densidade ali. Mas de maneira geral, todos os nematóides parasitas de planta, eles têm esse dano mecânico, que é o dano ali do nematóide entrar na raiz, abrir portas para outros patógenos, principalmente fungos de solo. Então, a gente observa de maneira geral que em áreas que a gente tem problema de fungos de solo, Phytophthora, Fusarium, né, vários outros aí, Macrofomina e por aí vai, quando a gente tem nematóide, essa doença causada por fungos é
intensificada, né? Porque eu tenho ali um plus. O nematóide ajuda a fazer ali os ferimentos, vamos dizer assim, para que esses fungos consigam entrar com mais facilidade. Sim. E o que eu tenho de influência na produtividade? Eu tenho uma perda de produtividade quase que direta ali, porque eu vou ter menos nutrientes passando para a parte aérea, sem falar que a planta fica debilitada de maneira geral, né? Quando se tem problema de nematóides, normalmente quando a gente detecta o problema, as densidades estão bem altas. O produtor já está perdendo ali 15, 20 sacas, porque antes disso o produtor não percebe. É muito difícil. Difícil quem vai lá investigar, tipo, eu tô perdendo 5 sacas, eu quero aumentar 5 sacas, né? Eu vou investigar o que tá acontecendo, é difícil. Os nematóides geralmente estão lá pro final da lista de investigações, né? É sempre o último. É assim, normalmente quando o produtor descobre é porque ele resolveu então tirar alguma raiz ou porque ele viu sintoma na parte aérea, que é o que estava faltando eu falar, que são o quê? As reboleiras. Então, o sintoma característico de problemas com nematóides numa área são as reboleiras, que são o quê? Manchas com plantas normalmente menores e, dependendo do nematóide, as plantas ficam amareladas, com aquele sintoma, assim, de fome de minerais, né? Parecendo que é uma mancha ali com baixa fertilidade mesmo. Então, isso é bem característico aí de nematóides. Mas quando esse sintoma aparece na parte aérea, normalmente a parte ali abaixo do solo já está bem crítica. Então, para ter as reboleiras, principalmente em áreas de solo mais pesado, solo mais argiloso, que a gente normalmente tem uma fertilidade mais ideal e com níveis de matéria orgânica maior, né, na maioria dos casos, a gente demora a ver esses sintomas na parte aérea. Então, para a gente ver uma reboleira no solo argiloso, tem que ter muito mais nematóide ali, ou muito mais fatores que influenciem na aparição dessa reboleira, que seria ali a fertilidade, principalmente, né, aliada à densidade do nematóide. Se eu tenho solo... Isso é bem importante citar, porque não são só os nematóides, né, que causam reboleiras. Tem, inclusive, insetos que podem também dar esse sintoma de reboleira, as outras doenças. Sim, doenças de solo. Às vezes, áreas mais baixas, né, que tem ali deposição de água, algo assim. Tem vários fatores aí que podem causar esse sintoma de reboleira, né? Compactação, tem vários fatores. Importante sempre investigar em detalhes o que está acontecendo, né? Não pode só, eu acho que é tal coisa e pronto. É que, assim, o problema do nematóide é, assim, a generalização do problema. Eu tenho nematóide. Isso não é uma resposta interessante para quem quer manejar o nematóide, porque você só saber que tem nematóide não faz diferença. Você tem que saber quais nematóides você tem, qual que é a sua situação, quanto, né? E daí a gente é muito ligado a números, é interessante eu falar isso, ainda mais no podcast de insetos, né? Que a gente fala mais de insetos, que para insetos a gente tem lá um nível de dano, né? Se eu tiver errada, a Gabi me corrige. Que tem lá um nível de dano. Então a gente sabe, para a maioria das pragas lá, percevejo, 2 percevejos por metro, eu já posso aplicar 1 percevejo, né? Para lagarta, tantas lagartas por metro. Agora, para nematóide, não existe isso. Não existe. E é praticamente impossível de definir isso. Porque, às vezes, 1000 nematóides por centímetro cúbico, isso é fácil de encontrar, numa área de solo argiloso, o produtor nem tá vendo, não tem reboleira, ele tá produzindo ali, às vezes tá perdendo, claro que ele tá perdendo, mas é uma perda que ele ainda não percebe. Imperceptível ainda, né? Às vezes ele colhe menos que o vizinho dele, mas ele não se preocupou ainda em ver o que tá acontecendo e tal, né? Às vezes ele tá perdendo ali 10 sacas, eu não consigo fazer a mesma média do meu vizinho ou de outra área que eu tenho, mas ainda não se preocupou em ver, né, o que tá acontecendo, e muitas vezes é o nematóide. Agora, às vezes, esses mesmos 1000 nematóides no solo arenoso, o produtor tá perdendo muito mais, e tem reboleira, e tem dano, e não produz, né? Então,
Então, tem uma série de fatores que influenciam nessa questão do nível de dano. Então, sempre... Ou seja, não tem receita de bolo, né? Não tem. Então, sempre que me perguntam, mas a partir de quantos nematóides eu tenho que controlar? Eu sempre digo que é a partir do momento que você descobre. A partir do momento que você descobre que você tem nematóides, você vai ter que conviver com eles enquanto você for cultivar naquela área. Porque erradicação para nematóide não existe, praticamente impossível. O que a gente consegue? Consegue diminuir as densidades para que a gente consiga ir aumentando essa produtividade. Isso de uma forma não tão rápida assim, de uma forma mais lenta. Safra, né? Safra. Então, às vezes, você faz um manejo numa safra e fica 3 safras sem fazer nada. E quando você vai voltar a se preocupar, já tá uma situação igual a 3 anos atrás, 2 anos atrás. Ó, eu vou deixar aqui já um convite, Pri, pra gente fazer um episódio só sobre manejo de nematóides. E aí, você ouvinte que tá nos ouvindo agora, né? Manda sugestão, que cultura que vocês querem falar, né? A gente tem várias culturas que são atingidas por nematóides. Mandem aí as sugestões que a gente vai gravar um episódio aqui com a Priscila. Já tô deixando... Não tem nem como ela falar que não, né? Então, todo mundo ouvindo. Então, já estou nos comprometendo a gravar um episódio sobre manejo, porque é muito interessante e a gente tem ferramentas disponíveis hoje, né? Basta saber usar. Sim, tem sim. E é um conteúdo muito amplo, né? Assim, só em um encontro é bem complicado de falar, assim, porque eu começo a falar um assunto e daí já vou emendando no outro. É bem assim. Antes agora quase partindo para o final, mas eu queria perguntar para você mais 2 coisas, mais 2 pontos. O primeiro deles é que a gente fala muito de nematóides, né, de raiz e etc. Mas você até comentou já no início do episódio que nós também temos os nematóides de parte aérea e faz pouco tempo, se eu não me engano, ali por volta de 2015, né? Nós tivemos a aparição aí do famoso Aphelencoides. Isso. Comenta um pouquinho pra gente, por favor, como é que é esse nematóide de parte aérea? Ele chega como? Ele entra na folha da planta? Como é que ele ataca? Sim. Então, em 2015, foi descoberto, então, que esse nematóide, no início, só identificado o gênero, Aphelencoides. Hoje em dia, a gente sabe que a espécie é Aphelencoides bassei. Então, esse nematóide, ele é um nematóide já conhecido em outras culturas, né? Parasitando parte aérea. Principalmente no arroz. Então, ali na década de 70, 60, na região sul do Brasil, esse nematóide foi um grande problema, causando aí a ponta branca do arroz. Então é um nematóide que o nematóide ali que está presente no solo, só que ele é um nematóide um pouco diferente, ele é um nematóide onívoro. O que é isso? É um nematóide que ele tem mais de um hábito de alimentação. Então esse nematóide Aphelencoides bassei, ele se alimenta de fungos no solo. Então quando não tem uma cultura que ele parasite a parte aérea, ele fica ali sobrevivendo, se alimentando de fungos no solo. Olha só que interessante, que legal. Ele é danadinho. E daí, quando tem uma cultura que ele se interessa pela parte aérea, ele parasita, então, a parte aérea. A primeira grande problema que nós tivemos aí, se a gente for fazer um remember aí da história desse nematóide, foi com o arroz. Depois começou-se a utilizar, né, cultivares de arroz, normalmente americanas, que eram mais tolerantes, e hoje em dia a gente não tem grandes perdas com esse nematóide na cultura do arroz, né? Só se a pessoa voltar a cultivar, né, o produtor voltar com as cultivares muito antigas, mas as mais novas não têm apresentado problema. No arroz e nas plantas ornamentais, que também são outras culturas aí que esse nematóide já é conhecido, tanto no arroz como nas plantas ornamentais, esse nematóide ele escala a planta. Então o nematóide está ali no solo, conforme a cultura ela germina ou ela começa a se desenvolver ali, o nematóide vai subindo na planta conforme a planta vai crescendo. Olha só, através... eu fico imaginando, né, um organismo minúsculo escalando a planta, gente. Escalando a planta, literalmente. Isso acontece normalmente quando se tem muita umidade, então nas plantas ornamentais, principalmente em estufa, é molhado todo dia, né, então fica molhada as folhas e esse nematóide
nematóide consegue ali, através das gotículas, ir se movimentando e parasitando a parte aérea. Então ele se alimenta das células do mesófilo foliar, e daí isso dá um sintoma. No arroz, o sintoma da ponta branca, né? Depois ele se aloja ali na panícula e fica na semente. Então ele é um nematóide que também sobrevive muitos anos na semente ali, como se ele estivesse dormindo. Esse é um outro ponto. Você pega essa semente contaminada e pronto, tá feito o estrago, né? Isso. É nesse ponto que eu quero chegar. E daí nas ornamentais, ele vai escalando também. A planta se alimenta das células da folha, e nas folhagens, por exemplo, o local que ele se alimenta muda de cor, fica escuro e perde todo o valor comercial daquela folhagem, né? Fica parecendo como se fosse um caminho ali, um labirinto. Então perde o valor comercial. Mas o ponto que eu falei que eu queria chegar é a questão da semente. Então por que ele começou a parasitar a soja? E hoje em dia a gente tem também algodão, feijão, diversas outras culturas aí que já foi detectado o nematóide Aphelencoides baecis parasitando parte aérea. O nematóide ele sempre existiu nas áreas, ele é um nematóide fácil de se encontrar e tal, só que com essa questão do plantio de forrageiras, principalmente braquiária, azevém e também o arroz em algumas regiões, né? A gente tem ali, eu sempre digo que é tipo um aumento de sementes com o nematóide e ele começou a experimentar, né? É uma evolução. A gente sempre diz isso, porque isso acontece bastante também nos nematóides, deles começarem a parasitar culturas que antes a gente não tinha relato, nunca se viu. Tá tudo ali exposto, disponível para eles, né? Não tem, por exemplo, não tem filé mignon, vou comer, não sei, uma salada, outra coisa, né? Mais ou menos isso. E daí começaram a experimentar ali a soja e até que surgiu aí os sintomas, né? E no começo tinha a soja louca 1, que depois foi detectado que era um percevejo que causava, mas daí próximo, bem antes de 2015, começou a aparecer reboleiras diferentes com outros sintomas, né? Uma coisa um pouco diferente do percevejo, e daí foi detectado, né, como soja louca 2, que seria causada pelo nematóide, que é o Aphelencoides baecis. Só que na soja, daí, por exemplo, isso em 2015 foi consolidado que era mesmo nematóide. Mas até hoje não existe um manejo, existem algumas formas de prevenção, né, para se ter um menor minimizar ali, mas a gente vê áreas com perdas de até 100%. Né, depois que a cultura já está instalada. O ciclo desse nematóide é muito diferente, ele é muito rápido, cerca ali de 10, 12 dias. Então o aumento populacional se dá muito rápido, e na soja ele se desenvolveu mais ainda, ele não escala mais a planta, ele entra pelos vasos mesmo, ele vai por dentro da planta. Isso também já foi confirmado. É uma coevolução mesmo, desde quando ele tá aí, né, fazendo, a gente foi observar só agora, mas provavelmente faz um tempo já que eles estão beirando aí o ambiente. E agora é uma das maiores preocupações aí dos produtores, principalmente na região do Mato Grosso e na região mais norte-nordeste, né, as regiões novas que foram abertas, porque esse nematóide, ele precisa de uma certa condição ambiental, temperaturas muito altas, médias muito altas e umidade, bastante umidade. Então a gente vê aí maiores incidências nessas regiões. Aqui no Paraná, por exemplo, nunca foi detectado. Rio Grande do Sul também não. Então ele aparece mais e os danos são realmente temperatura mais alta. Realmente drásticos nessas regiões. Muito bom, bem legal. E olha só, né? A gente acha que tem tão pouca coisa, vamos dizer, sobre o nematóide, e já tem um mundo aí descoberto e mais um monte de mundos para serem descobertos e trabalhados, né? Muito bom, Pri.
pra gente finalizar, então, não é nem uma dúvida, né? E só queria reforçar que teremos outros episódios para falar especificamente de alguns nematóides, algumas culturas, mas eu gostaria que você deixasse um recado pro pessoal que talvez ainda não tenha feito. Provavelmente tem alguns alunos aqui do curso de agronomia, mesmo da biologia, nos ouvindo. O que te encanta nos nematóides, né? Você já comentou um pouquinho da taxonomia, e o que você pode dizer para esse pessoal que talvez goste, mas não tem ainda certeza de seguir nessa área? Então, eu gosto bastante de falar sobre os nematóides, porque, assim, eu fui encantada desde a primeira vez que eu vi. Amor à primeira vista mesmo. Amor à primeira vista. E a gente fala que isso se chama nematofilia, né? Visto pelos estudos e pelas características dos nematóides. Eu fiquei bem encantada, porque quando eu comecei no estágio, eu creio que quem não é da área ou quem está estudando vai fazer essa mesma pergunta. Quando eu entrei no estágio, eu lembro que logo que eu entrei, daí eu falei, vou trabalhar, vou entrar na nematologia, nem sabia o que era. Falei, tá bom, consegui um estágio. Daí eu comecei, eu sempre fui muito curiosa, assim, eu sempre gostei de saber, tipo, eu tô fazendo isso, mas pra que serve? Então, essa é a primeira dica. Mesmo que você esteja ali lavando uma vidraria, algo assim, você tem que saber pra que ela serve. Mas onde que usaram isso aqui? Pra você entender os processos. Daí, quando eu entrei, eram muitas perguntas, né, e poucas respostas. Mas eu falei assim, mas o que é o nematóide? Foi a primeira pergunta que eu fiz, né? Daí a pesquisadora da época me explicou, né, minha orientadora me explicou o que era e tudo mais. E daí acho que eu fiquei uns 4, 5 dias, tipo, fazendo ali, vendo a rotina, mas não tinha visto ainda o nematóide, né? Porque quando a gente fala de nematóides, é muito abstrato, né? Você fala de nematóides, mas você não vê, porque é microscópico. Então, quando eu olhei pela primeira vez uma amostra ali no microscópio, eu falei, meu Deus, que fantástico. Tipo, é isso que eu quero pra minha vida. É, tipo, fantástico, né, louca? Tipo, achei fantástico. Eu falei, aqueles bichinhos se mexendo. Eu falei, gente, que louco. Cada um é de um jeito. Daí, na época, ainda falaram assim, nossa, você é a primeira pessoa que fala isso. Todo mundo fala que é tudo igual. Essa pessoa sou eu, tudo igual. E daí eu olhei aquilo, eu falei, cada um era de um jeito. Pra mim, quando a primeira vez que eu olhei, tinha vários. Era uma lâmina, assim, com muitos nematóides se mexendo, assim. Eu falei, gente, que coisa fantástica você imaginar que ali onde você pisa tem toda essa diversidade. Sim. E daí eu fui me encantando, eu comecei a pesquisar. Assim, ou você corre ou você se apaixona quando você começa a pesquisar curiosidades sobre os nematóides, né? Tipo, uma questão de sobrevivência, ou os tipos de nematóide que existe, ou a questão da evolução e tudo mais. É algo fantástico, assim. E eu realmente me apaixonei e tô nessa área até hoje. Eu acho que não sei nem 1% do que eles têm a mostrar ainda, né? Que a gente vai descobrindo aos poucos. Então, isso que me fascina. O agro, de uma maneira geral, fascina por isso. Porque você nunca, de área nenhuma, você vai saber tudo. Mas, assim, quanto mais você descobre, mais você quer descobrir. Porque é encantador, assim. É tudo muito dinâmico, né? Muito dinâmico. E você imaginar que eles estão ali evoluindo e você não tem nem noção do que tá acontecendo, né? E quando a gente descobre ali uma coisinha, descobrimos que ele não tá entrando, não tá escalando mais, ele tá entrando pela raiz. Eu falo, meu Deus, como que eles sabem isso? Tipo, então, é uma questão de fascínio mesmo pelo estudo, pela pesquisa e pela área, assim. Que legal. Mas um conselho que eu dou é para as pessoas não desanimarem de cara, assim, né? Porque... Deem uma chance para os nematóides, gente. Deem uma chance para os nematóides. Realmente é uma área bem trabalhosa, assim, né? A parte antes do resultado, né? Que precisa ter toda essa questão, né? Da pesquisa, da extração e tudo mais, da identificação. Mas quando a gente vê os resultados, é bem interessante. Sim. E saber que a gente tem muita coisa para estudar pela frente e tudo mais. É uma área que está em constante crescimento. E eu sempre digo que só vai piorar, né? Eu sou bem otimista, mas quando a gente vê ali a situação, vendo todos os pontos, né? A gente sempre diz que só tende a piorar, né? A questão da problemática, tanto de pragas como de doenças, mas o nematóide também. Exatamente isso. Mas vamos pensar
pensar pelo lado bom. A gente vai ter sempre coisa para estudar, sempre coisa para aprender, tecnologias para desenvolver, né? Novas ferramentas. E isso é muito bom. Como você comentou, o agro realmente traz isso pra gente, esse dinamismo, né? Que é muito legal. Sim. Muito bom, gente. Olha, passou super rápido. E olha que a gente é só um apanhado geral, né? Sim. Depois a gente vai detalhando mais de acordo com o que vocês tiverem de dúvidas. Então eu agradeço imensamente a Priscila pelo tempo, pela dedicação aqui, pela contribuição no nosso podcast, no episódio de hoje. Pessoal, eu vou deixar o contato da Priscila, né, o e-mail, e aí vocês sigam também lá Nema no Campo para aprender um pouquinho mais sobre os nematóides. Pri, muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço, Gabi, o convite. É sempre um prazer falar com você e falar sobre os nematóides. Então eu fico à disposição e quem estiver ouvindo aí o podcast, só curtir lá a página Nema no Campo, que tem muito conteúdo. E é isso, conhecimento ficou para ser compartilhado. Então é um prazer estar falando aqui com vocês. Que legal, obrigada mais uma vez. Queridos ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. E lembrem-se sempre, se tiverem dúvidas, quiserem conhecer um pouquinho mais sobre manejo integrado de pragas, procure o nosso patrocinador Agribela Tecnologias Biológicas. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Até mais, tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado por escutar mais um Bug Bites. Se você gostou desse episódio, não deixa de seguir a Agribela nas redes sociais. A Agribela é quem nos ajudou a trazer esse conteúdo para você ouvinte. E se você estiver procurando suporte em manejo integrado de pragas na sua fazenda, na sua empresa ou no seu trabalho, lembre-se que pode sempre contar com a equipe Agribela. Não deixa de entrar em contato com eles, hein? Ah, e não se esquece de compartilhar esse episódio com todo mundo. Seguir o Bug Bites em todas as redes sociais. Se vocês gostam do nosso trabalho, se vocês acham que a gente tem que continuar com isso, compartilha esse episódio, os nossos episódios com seus amigos, com as pessoas que vocês acham que vão gostar desses assuntos. E ó, continuem ligados, hein? E até o próximo episódio do Bug Bites. Até mais! Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.